Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 26 de maio de 2024, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana com as lunas. E em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão e o baralho cigano vai responder. E no final daremos o aconselhamento, para fechar com o Olga. Então vamos começar aí abrindo a roda zodiacal com o tarô. Vamos pedindo o ancoramento da linha angelical, das 9 categorias angelicais, pedindo que os anjos, através deste tarô, aconselhem todos os signos para esta semana, embaralhando aí o tarô. Abrindo neste momento a roda zodiacal com o tarô. E vamos lá para o primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta número 13 do tarô, a carta da morte. Arianos, essa é uma das 3 cartas de corte do tarô, A gente tem 3 cartas de corte no tarô e vocês tiram uma aí como aconselhamento. É uma semana de cortar coisas que já fez aí 1000 vezes e que não deu certo, sabe? Já bateu ali 80 vezes na mesma porta e a porta não abriu? Corta, Então a morte, ela dá o seguinte conselho para os arianos essa semana. É loucura achar que vocês tendo sempre o mesmo padrão de comportamento, vocês vão ter sempre vai ter um resultado diferente. Então muda seu padrão de comportamento para mudar alguma coisa pendente aí. E as coisas não vão cair do céu, as coisas dependem de vocês, tá? Então, esse é o aconselhamento. Se tiver sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, vai ter sempre o mesmo resultado. Então, muda o padrão de comportamento, às vezes a gente falar de agir para a pessoa se mancar e não fazer mais aquilo com você, tá? Então, uma carta de uma mudança radical aí, de cortar as coisas que não tem troca, Aquela coisa que vai, não tem retorno, que não tem troca. Então, é esse período de corte, de mudança radical, uma semana de transição para os arianos essa semana. Vamos lá. E o pessoal de touros, taurinos, sai a carta 21 do tarô, a carta do mundo. No tarô a gente tem 2 cartas de essência bem positiva, Que a gente chama os sims do tarô, e essa é uma delas. Então o mundo é a última carta dos arcanos maiores. Então fala aí que os taurinos essa semana vão conseguir o quê? Fechar os assuntos, concluir, mas geralmente quando sai o mundo não é concluir assim de qualquer jeito, é concluir com chave de ouro, O mundo fala disso, o mundo fala de um período que vocês vão fechar com chave de ouro. O mundo tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água, então equilíbrio, e é uma carta de Júpiter, expansão. Júpiter, o maior planeta de todo o sistema solar, o grande benéfico da astrologia, Então traz sorte, mas para que tudo isso que eu estou falando aconteça, o taurino tem que ter uma visão mais ampla, é sair do mundinho, sair do quadradinho, ter uma visão mais ampla. Então é equilíbrio, expansão, fechamento, sorte. Júpiter traz essa semana para os taurinos uma situação de sorte e de abertura. Geralmente é uma melhora muito grande aí. A carta é um 21 que traz um 3 que é crescimento, tá? Então conclui com equilíbrio e expansão. Mas sai da casinha, hein? Visão ampla. E agora para os geminianos. O pessoal de Gêmeos, sai a carta número 7 do tarô, a carta do carro.
Então, geminianos, por mais situação de tensão que vocês possam viver essa semana, as coisas vão estar sob seu controle. O carro tem uma carta de cunho de controle e direcionamento, tá? Qual é a imagem clássica? É o imperador, ele está dentro de uma biga controlando e direcionando os cavalos. Então tem essa carta que é um cunho de controle e direcionamento, tá? Então vai em frente, é uma carta regida por Marte, tenha coragem, ousadia e vai resolver. No arcano maior é uma das 3 cartas de grande movimento, né? A gente tem 3 cartas bem movimentadas aí e essa é uma delas. Então siga em frente, né? É uma carta que vai com coragem, vai controlar o que está tenso e vai planejar, vai direcionar. Uma carta de grande movimento para resolver as coisas, né? E geralmente quando sai o carro, tira o que tem que tirar e coloca o que tem que colocar. Então, uma carta que vai para cima, né? Vocês intuem, essa semana o Deus interior vai falar com vocês, depois que intuiu, mão na massa. E aí, vamos para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Sai a carta número 0 do tarô, a carta do louco, né? Que também, assim como o carro que tiraram os geminianos, né? Os geminianos tiraram o carro, cancerianos, com essa carta aí, cancerianos do louco, essa é uma carta é a maior de movimento, porque ela que começa todo o ciclo evolutivo do tarô. Ela que vai pro 1, pro 2, pro 3, pro 4. Então, é pé na estrada, resolver as coisas, usar o instinto e se libertar de situações de crise, insatisfações e inseguranças, tá? Então, é esse o período, né? O louco, ele não planeja nada, mas ele instintivamente ele vai andando para outros caminhos, né? Ele é o zero, começar do zero. Cancerianos, o louco é regido por Urano. Então, ideias criativas, originais, diferentes, futurista. Então, uma semana dos cancerianos saírem daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e para uma coisa mais criativa, tá? Trazer leveza. A gente fala, né, brincando entre a gente esotérico, louco é a peninha do baralho. Trazer leveza, buscar os prazeres. O louco é uma carta que fala do hobby, do lazer, trazer alegria, trazer leveza e se libertar aí de coisas que não dá mais, que trazem crise, insatisfações e segurança. Arriscar. Cancerianos, é uma semana de sair da mesmice. Arrisque instintivamente e vá, tá certo? Começar coisas do zero. Andar por estradas que vocês nunca andaram, tá? E o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta da estrela, né? A estrela é uma carta de direção, é um dos luminários do tarô, tá? A gente tem 2 luminários do tarô e a estrela é um deles. Então, leoninos, sai luz, sai inspiração, né? A estrela é uma carta que fala dos acordos, porém, a estrela é cansada. Então, leoninos, vocês estão cansados de alguma situação que está vivendo? Expõe as emoções porque faz acordo, tá? Ela é a carta da humildade. Então, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque consegue fazer acordo. Acordo aonde? Acordo na parte emocional. É uma das 3 cartas de água do tarô, tá? Então a estrela fala de inspiração e a estrela, leoninos, é muito boa porque é a carta das almas de afinidade, né? O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, têm o mesmo projeto de vida que vocês. Então vocês vão encontrar as almas afins, vai ter a luz, vai ter a direção. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, né? Então o povo cigano abençoando aí os leoninos essa semana. E o pessoal de Virgem, os virginianos, sai a carta da força. A força, ela é a carta mais inteligente, mais estratégica e mais sedutora de todo o tarô. Então, é um período aonde vocês não podem cutucar aí a onça com a vara curta. Qual é a dica para vocês? As pessoas ao redor podem estar nervosas, podem estar atiçadas, então não bata de frente, seduza, tá? Então controle o seu lado sombrio, o lado animal, né?
Então é um período de ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, uma comunicação sedutora, né? Essa carta chama força, é a força da inteligência, é a força da estratégia, é a força da sedução, não é a força, né? Então, se vocês forem inteligentes, estratégicos, sedutores, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem, tá certo? Então, vocês têm esse poder de controlar o lado instintivo e de ter essa comunicação sedutora. A palavra-chave é controle e retenção, né? Controle e retenção do quê? De situações de tensão sem bater de frente, tá certo? É isso. E aí agora os librianos, o pessoal de Libra, sai a carta número 10 do tarô, a carta da roda da fortuna. Também uma carta de muito movimento, né? Assim como os geminianos tiram o carro e os cancerianos tiram o louco, né? Essas cartas são movimentadas. Os librianos, pessoal de Libra, tira a roda, que é uma carta de movimento. O destino começa a encaixar as coisas aí para vocês, mas vocês têm que trabalhar essa semana com muita praticidade. É um período onde vocês têm que trabalhar com muita praticidade para virar o jogo. É o destino em ação. O destino vai trazer oportunidades inesperadas para vocês mudarem as situações, mas vocês têm que agir imparcialmente, né? Então, uma semana aí para os librianos que trazem mudança, mas toda mudança causa um período de instabilidade, é uma roda, uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima, uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam estabilidade? Se centra, haja como se fosse um telespectador. Você tá olhando aquilo ali do lado de fora para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser ao seu favor. Então, traz esse momento, é uma carta de evolução, uma carta do destino e uma carta de sorte. Só que tem que saber pegar a onda aí, tem que trabalhar ligeiro aí com praticidade, tá? O destino traz esses momentos, né, de mudança. Pegue toda a sua experiência essa semana, librianos, e coloque em prática. Então é um período de colocar em prática rapidamente a experiência para virar o jogo. É um início transformador que traz a sorte do destino aí agindo, né? E o pessoal de Escorpião, né? Os escorpianos, sai a carta da justiça, né? A justiça é uma das 3 cartas de corte, né? Assim como os arianos, né? Os arianos tiram a morte, né? Os arianos, que é uma carta de corte. Os escorpianos, o pessoal do escorpião, tira a justiça. Então, que é uma carta de corte também, que nem dos arianos. Qual é a dica aí, escorpianos? Pese a balança da justiça, essa situação, essa pessoa vale a pena? Se não vale, espada, corta. É uma semana que os escorpianos têm que estar frio. Essa carta é uma carta de frieza, de lógica, não é uma semana de sessão fofura, não é uma semana de emocional. Colocar ordem, essa carta ela é a carta mais quadradinha do tarô, mas às vezes para a gente colocar ordem, disciplina, regra, tem que meter a espada, né? Então, a palavra-chave aí para os escorpianos essa semana é separação. Separa o que está bagunçando, separa o que está desorganizado, tá certo? E é uma carta que fala de documentação, é uma carta que fala que tá bom para mexer com papéis, tá bom para mexer com justiça, né? É uma carta extremamente positiva para isso, oficializar relações. É uma das 4 cartas da moral e ética, as coisas muito certinhas aí para vocês, né? E tudo que for importante, documente, certo? Então lembra que tem que pesar as coisas, a balança, e cortar o que não tá bom. É um número 8, escorpianos, vocês têm o poder de fazer isso, o poder de organizar as coisas aí, certo? E separar. E o pessoal de Sagitário, sagitarianos, sai a carta número 20 do tarô, a carta do julgamento. Sagitarianos, um momento de decisão, de resolver coisas do passado, de família, de origem, né? O julgamento fala disso, de um período de vocês saberem resolver as situações. Uma carta boa para conversa, é uma carta que traz uma proteção de Arcanjo Gabriel, o arcanjo das boas novas, o arcanjo da comunicação, o arcanjo da inspiração. Então os sagitarianos vão ter essa proteção e é o momento de trazer os assuntos do passado e colocar um ponto final. Olha lá,
Olha o nome da carta, o julgamento. O juiz vai dar um julgamento, ele vai dar uma decisão, vai resolver a questão. E resolver coisas de família, de origem do passado. Então, traga as coisas do passado para serem resolvidas, né? É uma carta que a palavra-chave é recompensa, colheita, merecimento. É uma carta de liberação. Só que acontece a recompensa a partir do momento que vocês trazem as coisas do passado e colocam um ponto final. E se vocês lidam aí, sagitarianos, com pessoas críticas demais, é o momento de colocar os pingos nos is. É um momento de falar para a pessoa que ela é crítica demais. Então, a carta da comunicação, da inspiração de Arcanjo Gabriel, ajudando os sagitarianos a resolverem as questões essa semana através do diálogo, né? É uma carta que Arcanjo Gabriel ajuda, mas ele cobra, uma carta de cobrança. Vamos lá, vamos resolver. Vamos trazer tudo aí para pôr um ponto final nos assuntos, né? E vamos lá para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a outra carta de corte do tarô, a Torre, né? Capricornianos, essa semana vocês vão ter que trabalhar com imprevistos. Então tem que ter esse jogo de cintura. Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber que o destino, essa semana, vai levar coisas aí, situações da sua vida. Então é uma situação aí, uma semana transitória para os capricornianos, que eles vão ter que trabalhar com o jogo de cintura. A Torre, ela é a carta da casa caiu. Não fica segurando uma situação, às vezes a gente fica segurando uma situação, que aquilo ali não vale mais a pena, aquilo não tem mais jeito, né? Então, deixa ir embora, porque é uma carta que fala de um momento de transição um pouco confuso, mas te liberta, né? Então, e vocês vão ter esse insight. Essa carta chama a Torre ou a Casa de Deus. Olha o nome da carta, a Casa de Deus, vem de cima. Então não é que vocês planejam tirar as coisas, né? As coisas acontecem, né? Então a coisa vai embora, né? Então tem que trabalhar com aceitação e com jogo de cintura. Tem o plano A e o plano B. Uma carta de destruir as coisas que não estão boas, né? Então vocês vejam que essa semana saíram as 3 cartas de corte e as 3 cartas de movimento. Quem tiram as 3 cartas de corte? Os arianos tiram a carta da morte, né? Os arianos. E os escorpianos tiram a carta da justiça e os capricornianos tiram a carta da torre. Então saíram todas as cartas de corte aí. Ariano, escorpianos e capricornianos. E as cartas de grande movimento também saem todas. Aqui o carro, né, para os geminianos, para os cancerianos o louco e para os librianos a roda. Então saem também todas as cartas de movimento. Então, librianos, trabalhar com praticidade, que a sorte vem, né? Cancerianos, se libertar de crises e trazer os prazeres. E os geminianos, resolver as questões com coragem, né? Então essa semana traz movimento aí para o pessoal. E agora vamos para o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta número 4, a carta do imperador, né? O imperador fala de bons contatos aparecendo. O imperador no tarô representa o dinheiro. Então é para os aquarianos focarem nas coisas materiais, no trabalho, no estudo. É uma carta material. O imperador é o protetor material do baralho, né? Então buscar pessoas que ajudem financeiramente. E é uma semana dos aquarianos se colocarem, né? Então uma semana de mostrar para o que veio, mas de uma forma inteligente e estratégica. O imperador, ele é uma carta de autoridade, é uma carta de liderança. Então é uma semana dos aquarianos se mostrarem, né? Mostrarem a sua capacidade, mas sem arrogância, tá? E traga os bons contatos. É uma das cartas da moral e ética também, né? É uma carta que fala de oficialização de relacionamentos. E é um 4, então uma semana organizada para trazer essa prosperidade. Organizada para trazer esse momento de aparecerem pessoas boas. Vocês têm que se unir a pessoas que acrescentem, né? E o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a carta do Papa, a carta número 5. Piscianos, essa carta
no ciclo evolutivo do tarô, nos arcanos maiores, é a carta de maior proteção espiritual de todo o ciclo. Então traz uma grande proteção espiritual para os piscianos, para eles mudarem o que tem que ser mudado, tá? É o número 5. Traz acordos, conciliações. E essa semana, procure os especialistas. Vamos supor que tem um assunto específico. Quem é o Papa? É o orientador, o consultor, o palestrante, o professor, tá? Então procure os especialistas, o Papa abençoando os piscianos essa semana para trazerem os acordos, as conciliações, oficialização de relacionamentos, né? O Papa casa as pessoas. Então uma carta extremamente positiva, de grande espiritualidade, acordos e os especialistas aparecendo para ajudarem vocês. E agora vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal? Vamos ver aí com as runas, tá certo? O aniversariante da semana com Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas. Vamos lá. Opa, sai a runa da Algis. É o chifre do alce, né? O caractere, a inscrição parece um chifre de alce. Essa runa, as runas são 25 runas. Essa runa é a runa da espiritualização. Ela é a runa do milagre. Sabe aquela coisa que você fala, isso aí já tá perdido, vou até esquecer, e o negócio ressuscita? Essa runa é uma runa que fala de uma grande ajuda espiritual, de defesa, para vocês conseguirem o que vocês querem. Olha lá. O chifre do alce. Para que serve o chifre do alce? Ele defende o alce e ataca. O alce ataca, né? Com aquele chifre e se defende. Então é uma runa que a espiritualidade de luz defende vocês, né? Dos ataques do mundo. Então realmente não podia sair runa mais espiritual aí para os aniversariantes dessa semana. Então não desanime, aniversariantes, se vocês estão passando por um momento difícil. Porque essa runa é realmente... É o milagre, aquela coisa que está perdida, mas que realmente resolve. Então essa runa é uma runa muito positiva, tá? De defesa mesmo, de proteção. E vamos agora para a pergunta mental. Mentalizem agora uma questão, tá? Pensem em uma pendência que vocês vão resolver, uma questão objetiva, tá? Mentalize aí bem firme uma questão objetiva que vocês vão resolver essa semana, uma pendência. E o baralho cigano, através de todo o povo do Oriente, o povo cigano, o povo das estrelas, através de Santa Sara Kali, vai ajudar vocês a resolverem essa questão aí. Pensa bem firme na questão. Eu estou embaralhando aqui o baralho cigano. Que Santa Sara Kali fale através do baralho cigano. Opa, sai a carta número 28 do baralho cigano, a carta do homem. É um sim. Essa carta do homem, ela na redução numerológica dá um 1, né? Então é o início aí, vai conseguir. É um início. Então é uma carta mais individualista, resolvam com coragem, com a mente. Ela é uma carta mais racional, mais lógica, né? Então traz a racionalidade, traz as características masculinas, né? Para resolver essa coisa. E o número 1 trazendo uma nova oportunidade para vocês. E o homem é a carta dos bons contatos. Então pode aparecer para vocês resolverem essa situação pendente uma pessoa que possa ajudar, tá? Então é uma carta que fala de ação. Vai em cima que vocês conseguem resolver. Inicie coisas novas aí, né? Peça ajuda porque tem pessoas que podem ajudar. Então, a questão pendente, é uma carta de essência positiva, é um sim. E agora, vamos fechar a energia? Tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô, abrindo os signos, ele abre muita energia. Então, a gente vai fechar com o Ogham. O Ogham é um oráculo irlandês, muito utilizado pelos celtas, em especial pela classe sacerdotal dos druidas. Quem eram os druidas? Eram sacerdotes da elite. E o Ogham, ele é composto por 25 árvores. E quem criou o Ogham? O deus celta Ogma. Então vamos pedindo o ancoramento aqui do deus celta Ogma, de todos os deuses celtas e todas as deusas celtas, Brigitte,
Mananã, envolvendo o Ogam, para ver a mensagem para a gente encerrar aqui. Opa! Sai o último, né? A última árvore do Ogam, sai a árvore 25, que é o Amamelis. O Amamelis fala da transcendência, tá? Então é uma semana aí que a parte espiritual, né, vai ajudar a vocês a transcenderem. O caractere ogâmico, né, a inscrição ogâmica, parece muito uma redinha, uma chavinha. A redinha, vocês vão essa semana pescar a verdade, pescar a chavinha. Vocês vão abrir a parte espiritual para resolver. Então, são os deuses, né, ajudando vocês a fecharem ciclo. É o número 25, que dá um 7, né? Então tem toda uma espiritualidade. Então a verdade aparece, a parte espiritual ajuda, a coisa se abre para vocês e os deuses ajudam, inspiram vocês a resolverem as questões aí, como o Amamelis é a última, fechar ciclo. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso os 4 oráculos, eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. E eu posso ajudar vocês em todos os setores: financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor. Então traz uma consulta bem assim completa, né, que eu posso orientar em todos os setores. Eu tenho também o trabalho da limpeza espiritual profunda, que é o mão na massa, né, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho os corpos, alinho todas as energias, né, os centros de força, e potencializa os pedidos. Na limpeza energética, vocês vão potencializar todos os seus projetos, né? Nos oráculos, no tarô, baralho cigano, runas e yoga, eu mapeio as energias, e na limpeza espiritual profunda, eu já alinho tudo que tem que se alinhar e potencializo os pedidos. E nós temos também um trabalho de numerologia, o ano pessoal através da numerologia pitagórica, que a gente vê o ciclo que vocês estão vivendo. É um trabalho por escrito. Você está vivendo 1, 2, e esse número, ele vai dar o tom, o foco principal, a tônica do que você está vivendo, tá? É legal que vai do aniversário de um ano até o aniversário do outro ano. E a gente tem que comparar o teu ano pessoal com o ano universal, que a gente está vivendo um número universal. Então é um trabalho bem completo que vai dar um tom e vocês podem aproveitar. Vocês que estão fazendo aniversário essa semana, né, os aniversariantes da semana, encomendem a numerologia, vocês vão ter por um ano aí a sua tendência, né? E para quem gosta de oráculos, eu dou aula particular, curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga, tá? Aula teórica, prática, de ética, tá? Com apostila. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual, né? Numerologia, e também tem um terapeuta especializado em registro acástico, tá? Limpeza de karma, alinhamento de karma. Muito bom esse terapeuta, tá? Então, para marcar consulta é no 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 9 87 88 6000. Marque sua consulta por lá. E eu fiz aqui um resuminho do meu trabalho, tá? É um resumo. Vai lá no meu site que tem o completão lá, né? O trabalho completo, e também tem o ambiente do espaço esotérico Estrela Divina, que é preparado espiritualmente para te receber. Vai lá no site spacoesotérico.net. Vou repetir: spacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, né? Que vai dar o calendário espiritual para vocês diário. Vocês vão se conectar com a espiritualidade do dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Entre nas minhas redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.